Deus cumpriu o que te prometeu. Quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Mas é preciso ser provado, preparado. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer, mas saiba que tudo já está preparado, esperando por você. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém deu glória. Tá esperando por você, o seu milagre tá esperando. Bom dia! Então hoje vamos falar sobre o processo, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. Essa frase a gente vê em muitos lugares, né? A gente vê por aí e faz muito sentido. Agora, o que a gente tem que se atentar é que o processo, ele não tem fim. O processo é infinito. A gente está sempre dentro do processo. E que bom, porque a gente está sempre em evolução, né? A gente está sempre em crescimento, a gente está sempre em expansão. Então, o processo, o fim do processo é só uma ilusão. Não existe o fim do processo. Mas quando a gente foca em um objetivo específico, quando a gente tem um desejo específico, a gente consegue entrar num processo sem tanta aquela visão de túnel, né? Sem a gente perceber as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Porque, bom, se eu tenho um objetivo claro, eu vou me direcionar para lá. E eu me direcionando para lá, eu tenho um caminho, né? Então eu consigo enxergar mais ou menos o que me levaria para aquele lugar. Agora, quando você está vivendo aquela sua vida aleatória, né? Quando você está vivendo aquela vida, deixa a vida me levar, você fica totalmente perdido dentro desse processo, porque você não sabe de nada, você não sabe o que pode acontecer, o que não pode, você fica perdido realmente, né? E esse processo é lindo, porque é um estado de vir a ser. Nós estamos em um estado de nos tornarmos, de sermos algo que a gente ainda não é. E isso é maravilhoso, porque você para agora e você olha para o seu eu passado, para o seu eu do passado, você percebe o quanto você evoluiu, o quanto você amadureceu, o quanto você cresceu, quantas coisas aconteceram na sua vida para que você precisasse estar aqui hoje dessa forma, da forma que você está, da forma que você é. E se você projeta daqui para frente um objetivo, uma coisa que você gostaria de alcançar, você se dá conta do tanto que você também ainda vai precisar se lapidar, do tanto que você ainda vai precisar crescer, vai precisar adquirir um monte de conhecimentos que você hoje não tem. E isso é muito bom, porque é exatamente isso que estamos fazendo aqui, né? Às vezes a gente não percebe, mas é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente está evoluindo todos os dias da nossa vida. A gente está crescendo, a gente está expandindo a nossa mente. E eu trouxe alguns pontos aqui que eu acho muito legal da gente falar. Deixa eu olhar aqui. E aí, vamos supor que a gente tem um desejo, por exemplo, eu no momento. No momento eu tenho um desejo muito grande de expandir o meu Instagram, de crescer aqui dentro do Instagram. E para eu conseguir isso, eu vou precisar adquirir algumas virtudes que eu não tenho. Eu vou precisar adquirir algumas habilidades que eu até hoje não tenho. Por quê?
Porque eu nunca me coloquei à prova disso, porque eu nunca pensei em fazer nada parecido com isso. Então, o ponto principal para mim é o quê? É a minha comunicação. Eu vou precisar aprender a me comunicar com as pessoas aí do outro lado, eu vou precisar entender o que as pessoas precisam ouvir, o que eu tenho para poder contribuir na vida dessas pessoas e me comunicar de forma clara, né? Porque às vezes eu tenho 1000 pensamentos aqui na minha cabeça, aqui comigo eu converso de uma forma claríssima, eu super me entendo, mas e trazer isso para fora? É um desafio para mim. Então, esse é o meu desafio. Eu vou precisar fazer coisas que me desafiem nesse sentido de crescimento. Bom, se eu quero me comunicar melhor com as pessoas, eu vou precisar aprender sobre comunicação. Eu vou precisar me lapidar para a minha comunicação. Eu vou precisar montar estratégias que me levem até uma boa comunicação com o meu público. Então, assim, eu tenho um caminho para percorrer, eu consigo identificar esse caminho e eu vou me direcionar para lá. Tá? Através de quê? Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso caminhar em direção a esse meu desejo? Aqui, agora, eu posso fazer uma live, por exemplo. Ah, não tem ninguém na sua live, tudo bem, não tem problema nenhum quanto a isso. A minha intenção não é atrair pessoas, a minha intenção é eu me sentir confortável ao ponto de eu conseguir me comunicar, a ponto de eu conseguir falar, de eu estar leve, tranquila, para eu passar o recado que eu tenho para passar. As pessoas vão chegar, elas vão chegar no momento em que eu conseguir me comunicar, no momento que eu conseguir transmitir o meu recado com mais precisão. Isso vai acontecer. Então, o que eu preciso? Eu preciso aprender a me comunicar. Beleza, eu preciso aprender a me comunicar e eu vou me direcionar para lá. Vamos supor que o seu desejo seja ter um corpo slim, por exemplo. Então, o que você vai precisar fazer agora para você conseguir alcançar esse seu objetivo? Bom, você vai precisar fazer uma dieta, você vai precisar se matricular na academia, você vai precisar, sabe? Entende que esse é o processo? É esse o processo. O processo é você começar a pensar nas maneiras que você tem que te levam até o seu objetivo. Mas isso só é possível quando você tem um objetivo claro. Quando você tem clareza do que você deseja. Porque senão você vai viver a vida do Zeca Pagodinho, entendeu? Deixa a vida me levar e tá tudo bem. E eu falo a vida do Zeca Pagodinho porque eu vivi muito tempo assim. Ah, vai acontecer. Ah, não, o que tiver que ser, será. Não, uma hora chega, fica tranquila. Não, relaxa, tá tudo bem aqui. Tá, pode até ser que para muitas pessoas esse tipo de pensamento aconteça, porque a pessoa está realmente muito alinhada com tudo que se passa no universo. A pessoa está ali em alinhamento com as leis, com tudo. É uma coisa natural dela, isso vai acontecer para ela, mas para mim não vai. Para a maioria das pessoas não é assim que acontece. Entende? Então você vai precisar se lapidar, sim. Você vai precisar se desafiar, sim. E esse desafio é bom. A gente tem que enxergar o lado bom das coisas, né? Porque a nossa mente ela é muito mimadinha. Mimada toda a vida. Ela quer ficar ali tranquilinha aqui, ó, quietinha no meu canto. Aqui eu vou sair daqui pra nada. Não, menina, fica aqui tá bom. A gente já sabe tudo que tá acontecendo por aqui. Vem, fica aqui. Aí você vai e acredita nela e fica lá. Entende? Óbvio que existe um crescimento a todo momento, a vida ela acontece a todo momento, você vai evoluir, você vai crescer, mas a gente pode acelerar isso, sabe? A gente pode botar um turbo aí, já que a gente pode botar um turbo, vamos botar, não custa nada, né? É pra gente, é pra nossa evolução, é pro nosso crescimento, é pras nossas conquistas pessoais, sabe? Às vezes não é nada material, não precisa ser nada material, é aqui dentro de você. Você tem aí um chamado aqui dentro do seu coração, sabe? Você sente que você quer fazer um negócio diferente do que você está fazendo. E eu não digo nada referente a, porque eu trabalho com tal coisa, eu não gostaria de trabalhar com tal coisa. Isso pode acontecer? Pode, mas não é disso que eu estou falando. Você pode fazer o seu trabalho ali para cuidar das suas questões
básicas, que a gente precisa, é óbvio, todo mundo precisa cuidar da sua questão básica, porque se a gente não cuida do básico, o restante todo fica prejudicado. Então a gente precisa sim ter um dinheiro, a gente precisa sim ter uma reserva, um momento que a gente consegue ter um valor ali para poder sustentar a nossa moradia, né, a nossa comida. A gente precisa disso, todo ser humano precisa disso. Mas a partir do momento que você chega ali naquele básico, você pode expandir isso, sabe? Você não precisa ficar ali só cuidando do seu básico o tempo todo, a vida inteira. Não precisa ser assim. Você pode sim cuidar do seu básico, você pode também fazer as outras coisas que você tem um desejo dentro do seu coração. E aí, deixa eu olhar aqui o que mais que eu anotei. Então é isso, eu vou precisar estudar, vou precisar me lapidar, vou precisar fazer diversas coisas para poder crescer. É isso. E aí, qual é o problema? Eu botei o problema aqui. E aí, qual é o problema? O problema é que muitas pessoas não estão dispostas a suportar o processo. Sabe por quê? Por causa da sua mente, que ela diz pra você, aquela mimadinha, sabe? Ela fala pra você, não, vai não, fica aqui, não vamos lá não, a gente já conhece aqui, sabe? A gente tá aqui nessa frequência, os mesmos pensamentos de sempre, as mesmas ideias de sempre, né? Tá tudo fluindo, você já conhece, você se sente confortável aqui, você vai sair daqui pra ir pra uma outra frequência, pra quê? Não precisa não, vamos ficar aqui mesmo. E aí ela te convence disso. Sabe por quê? Porque quando você pensa em se mover, quando você toma a decisão, cara, eu vou fazer isso aqui acontecer, e é isso que eu quero e eu vou. Bum! Você muda de frequência no momento da sua decisão. Quando você chega lá, você tem uma resistência. Quando você chega na outra frequência, é como se a sua mente ela te desse uma bloqueada, sabe aqueles bloqueios do vôlei? Como se ela te bloqueasse ali, ela te pergunta, tem certeza? Tem certeza que a gente vai mudar? Tem certeza que você quer mudar? E aí ali, no momento da pergunta, muitas pessoas acabam desistindo. Muitas pessoas acabam desistindo. E que pergunta é essa? Como chega essa pergunta? É naquele momento que você fala, putz, eu tô tentando, mas o negócio não vai. Sabe, eu cheguei ali, eu botei o pé ali, mas caraca, deu tudo errado. Deu tudo errado. Pra que eu saí de casa hoje? Não vou mais fazer esse negócio não, porque só dá errado pra mim. É a sua mente. É ela te perguntando, você tem certeza que você quer mudar? A gente vai sair daqui mesmo? Se você der o passo pra trás, ela entende que você não quer tanto assim. Ah, você não quer mesmo, então vem. Vamos ficar aqui onde a gente tá mesmo. Mas se você decide botar os dois pés lá, se você fala, cara, tô com a dificuldade, mas eu vou vencer. Veio essa dificuldade aqui, mas eu vou resolver. Aí ela entende também. E a coisa se abre de uma forma que você vai dizer, ah, isso é milagre. Ah, foi um milagre. Na verdade, não foi milagre nenhum, não. Foi você mesmo que desbloqueou aquela situação, aquele problema que parecia ser um problema, quando na verdade era só um desafio que você precisava ultrapassar. E aí vem todos aqueles questionamentos, né? Ah, não, isso não dá, isso daqui dá muito trabalho. Ah, não, que isso, deixa isso pra lá, eu não nasci com essa habilidade, eu não vou fazer isso não. Ah, não, isso daqui não é pra mim. A sua mente diz isso pra você. Ela fala pra você que não é nada disso, que não é esse caminho, que você tá viajando, você tá louca, sai daí, desce desse palco. E você acaba acreditando nisso. E aí você vai, ok, você desiste. E você desiste. Todos nós nascemos com dificuldades e com facilidades, isso é natural. Existem coisas que pra mim são super fáceis, eu sei escrever muito bem, eu escrevo muito bem. Eu leio maravilhosamente bem, eu consigo colocar ali no papel tudo que está aqui no meu pensamento de uma forma muito clara.
Na hora de trazer para fora, eu tenho essa dificuldade. Então vamos o quê? Vamos trabalhar em cima da dificuldade. Por quê? Porque eu quero crescer. Eu quero crescer. Se eu quero crescer, eu vou trabalhar na minha dificuldade. Entende? Então, assim, qualquer coisa que você escolher vai te dar trabalho. Qualquer coisa, até se for no lugar confortável, vai te dar algum tipo de trabalho, vai te trazer alguns desafios. São pequenos? São, mas eles acontecem, eles vão existir. É isso. Eu quero trazer aqui uma história que aconteceu comigo. Eu estava estudando muito sobre tudo isso que eu trago aqui no meu Instagram. Estava assim, estudando muito. Ainda estudo muito, mas eu estava tipo 24 horas no dia, era só isso que eu estudava. Eu só me alimentava disso. E aí, isso no ano passado. E aí eu e o Diogo, a gente sempre teve um desejo muito grande de fazer uma viagem para o exterior. A gente nunca tinha viajado para fora do Brasil e a gente sempre teve esse desejo. E a gente sonhava, né? Poxa, se a gente fosse, bererê, bererê. Mas a gente nunca trouxe para fora, sempre ficou só na nossa imaginação. Até que no ano passado a gente decidiu que a gente ia viajar. A gente ia fazer uma viagem para fora. E aí pesquisa daqui, pesquisa dali, vamos para o Peru, vamos para Machu Picchu, que é um desejo muito grande nosso de muitos anos. Decidimos ir para o Peru e para Machu Picchu. Vimos tudo, passagens, nos organizamos financeiramente, vimos hotel, organizamos tudo, fizemos roteiro, né? Assistimos 1000 vídeos no YouTube para poder conhecer um pouco mais da cultura, o que a gente ia encontrar lá, o que não ia. A gente se preparou para aquela viagem. E aí, de repente, no final do ano passado, começou uma briga política lá no Peru, mas assim, uma coisa absurda, gigantesca, protestos e mais protestos. As pessoas, os turistas presos lá em Machu Picchu porque não tinha trem, não tinha transporte, as vias fechadas, uma loucura, uma verdadeira loucura. E a nossa viagem era para janeiro desse ano. E aí a gente ficou naquela, cara, que isso, não sei o que, mas vai dar, não, vai dar, vamos esperar, vai dar. Chegou no dia da nossa viagem, tipo, uma semana antes da nossa viagem, não dava. Não dava, tava ainda uma loucura, Machu Picchu fechado, todas as vias de Cusco fechadas, porque a gente ia direto para Cusco. Cusco era o lugar que tava assim, o pior cenário, era em Cusco. E aí a gente se olhou com tudo organizado, as meninas iam viajar com a avó, sabe? Mala pronta, tudo certo. Um dia antes da nossa viagem, a gente falou, cara, dane-se, a gente vai e chega lá a gente vê o que faz. Beleza. Um dia antes da nossa viagem, na noite anterior, o aeroporto fechou. O aeroporto de Cusco fechou. Simplesmente fechou. Tudo fechado, ninguém entra e ninguém sai. A gente olhou um pra cara do outro assim, cara, que loucura. Que loucura. E eu já tava meio que entendendo o que estava acontecendo, sabe? Porque ali ficou muito claro pra mim que era uma resistência da minha mente, sabe? Porque assim, é como se a gente estivesse saindo de uma frequência e entrando em outra frequência. E ali ela tava me perguntando, é isso mesmo que você quer? Você vai mudar de realidade assim mesmo? Tem certeza? E eu entendia que era isso, mas eu não consegui lidar com aquilo, sabe? Aí eu dei um pé pra trás. Falei, cara, Diogo, é melhor a gente deixar isso pra lá, sabe? Não... Vamos não, porque vai... O que a gente vai fazer com as crianças? Poxa, vai começar a escola, não vai ter como a gente ir. Aí o Diogo falou, não, a gente vai... A gente vai, nada de botar pé pra trás, a gente vai. E aí e a gente já tava com um monte de coisa programada pra frente, sabe? Dos meses pra frente de trabalho, de coisas pessoais que a gente tinha pra organizar. Então assim,
Janeiro era o mês que a gente tinha para viajar. Aí o Diogo falou, cara, vamos colocar para fevereiro. Louco, né? Vamos colocar para fevereiro. Ali perto do carnaval, foi uma semana antes do carnaval, porque as meninas não vão perder tanto tempo de escola, vai estar no iniciozinho e a gente também vai conseguir fazer as outras coisas que a gente quer fazer. Vamos colocar ali para fevereiro e tal, vamos remarcar. Aí fomos, remarcamos para fevereiro. Olha, gente, vou contar para vocês não acreditam. A gente decidiu que iria, a gente ia fazer sim essa viagem. E aí, a gente viajou, né? Fomos lá em fevereiro, viajamos. Cara, as coisas que a gente julgaria como milagres aconteceram nessa viagem. Foi assim, uma viagem realmente dos sonhos, do início ao fim. Não teve o que tirar e nem pôr. A gente chegou lá, a gente saiu daqui ainda com as coisas horrorosas lá, sabe? Ainda tava tudo fechado, briga política, todo o cenário que tinha antes ainda existia, ainda estava lá. E aí a gente chegou lá, eu lembro que eu liguei pra minha tia e ela falou, e aí, Camila, como é que tá tudo aí? Não sei o que. Eu falei, cara, tá estranho, mas a gente vai ali na rua ver, né, o que dá pra fazer, o que der pra fazer a gente faz. A gente em momento nenhum a gente ficou, poxa, ai, mas e se, né? Ai, poxa, queria tanto que se... Não, a gente não ficou com esse sentimento dentro da gente em momento nenhum. A gente estava feliz, a gente estava animado, a gente estava pronto para o que viesse. O que vier tá bom pra gente, a gente vai aceitar de bom grado, tá tudo lindo. Tava tudo, sabe, aquele sentimento de que bom, de gratidão, de coisa boa, tava dentro da gente. E aí a gente chegou lá e começamos a procurar agências para ver o que seria possível de ser feito, né, e tudo mais, daquele roteiro todo que a gente tinha montado, se a gente iria conseguir fazer alguma coisa daquelas ali. E cara, a gente fez tudo. A gente fez absolutamente tudo o que estava no nosso roteiro. As vias, elas foram se abrindo. As manifestações foram cessando. Cara, coisa de louco, assim. Faltando 2 dias pra gente vir embora, Machu Picchu ainda não tinha aberto. Tudo estava funcionando lindamente, mas Machu Picchu ainda estava fechado. E aí eu falei, amor, vai abrir, fica tranquilo que vai abrir. E aí um dia antes da gente voltar de viagem, a gente recebeu no nosso WhatsApp uma mensagem falando que os trens tinham voltado a funcionar, que Machu Picchu iria abrir no dia seguinte. Cara, a gente ficou doido. Eu tenho até no meu Instagram, ali nos destaques, eu tenho ali ainda contando essa história em tempo real praticamente, sabe? Porque foi uma coisa de doido. Cara, foi muito louco viver aquilo, porque tava tudo fechado, sabe? Não tinha. De repente teve tudo. Por quê? Porque a gente foi lá, né? Quando a gente dá o passo, as coisas simplesmente acontecem. Não tem outro caminho. Não tem pra onde correr, sabe? Se você tá decidido que você vai fazer um negócio e você dá o passo pra fazer, a sua mente, ela aceita. Ela fala, então tá bom, você quer mesmo. Agora, se você der o passo pra trás, não vai. Não vai mesmo, de maneira nenhuma. E aí, deixa eu ver aqui, o que mais que eu anotei? Do aeroporto e tudo mais. E aí o aprendizado, né, dessa história. Porque depois a gente ficou voltando essa história na nossa mente para poder entender qual foi o processo que a gente fez e que a gente quer repetir esse processo para sempre na nossa vida, né? Porque a gente quer viver mais disso. A gente quer viver as coisas boas da vida. A gente quer que a vida traga, que as portas se abram pra gente. A gente não quer ficar ali o tempo todo esmurrando a porta. Até porque quanto mais você ficar nesse processo, menos você consegue, né? E a gente já entendeu isso. E eu quero que as portas se abram pra mim, né? E aí a gente fica voltando nesse processo para entender o que a gente fez de certo e que a gente vai repetir, que a gente quer repetir.
E aí qual é o aprendizado dessa história? Primeiro você tem que decidir que você quer fazer um negócio. Não tem como as coisas acontecerem se você ficar na dúvida. Nada acontece na dúvida. A dúvida é um sentimento que bloqueia tudo sai do seu coração. É daqui que sai a carga que vai atrair as coisas para a sua vida. Então, por isso que a gente fala muito de sentimento. Cuida do seu sentimento, cuida do seu sentimento, de como tá. Por quê? Porque é esse sentimento que vai atrair mais igual, mais semelhante, sabe? Então, se você tá angustiado, se você tá para baixo, se você... é mais disso que vai vir para você. Então, cuida do que sai do seu coração, porque só vai atrair mais disso. E aí, a sua decisão, quando você decide viver determinada coisa, é uma carga muito forte que sai do seu coração. Porque não é aquela decisão do tipo, tá bom, eu vou. É a decisão que sai do seu coração. Forte, potente o suficiente para emanar bastante energia. Então, se você decide, aí você dá o passo. Porque não tem essa de você decidir e ficar, mas se, mas talvez, e se fosse dessa outra maneira? E se tal coisa acontecesse? Sabe? Tira isso de dentro de você. Sai daqui. A gente não quer esse sentimento. Decide dar o passo. Dá o passo, que Deus vai colocar o chão. Ele vai. E confia. É a fé, né? Confia. Você tá aqui, você decidiu? Beleza, eu decidi que eu vou fazer um negócio. Eu dei o passo confiante. Não é aquele passo, eu dei o passo confiante. Por quê? Porque eu consigo avistar daqui que existe uma possibilidade. Então eu vou me direcionando para essa possibilidade. E confia, bota fé. As dúvidas, as inseguranças, os medos, eles vão chegar. Eles fazem parte do processo. É para ver se você está realmente apto, sabe? A subir esse degrau. Será que você está apto a subir esse degrau aqui? Deixa eu fazer um teste. É isso, é um teste. É um teste de clareza, é um teste de segurança, se você está se sentindo seguro para fazer aquele negócio, porque às vezes você quer fazer determinada coisa, mas você não tem o conhecimento. Se você não tem o conhecimento, você não tem como fazer. Aí você vai se sentir inseguro, é óbvio. É natural que você se sinta inseguro. Agora, se você tem o conhecimento, se você sabe o que você está fazendo, se você quer fazer, não faz sentido. Entende? Não faz sentido nenhum. Se você está inseguro, cuida dessa insegurança antes. Vai lá. Vê se você está realmente com o conhecimento adequado. Vê se você pode melhorar em algum aspecto ali para você não se sentir tão inseguro. A sua insegurança está te mostrando alguma coisa. O seu medo está te mostrando alguma coisa. Olha para ele. Percebe ele. Cuida dele. E depois avança. Entendeu? Aí, eu quero trazer aqui uma passagem que eu li na Bíblia. Eu já passei ali no meu Instagram algumas coisas que eu tenho lido bastante a Bíblia, e com a chegada do Natal, né, o nascimento de Jesus e tudo isso, eu tenho lido muito sobre a história de Jesus. E eu tenho me encantado bastante, porque se você parar para pensar, Jesus é uma alma totalmente expandida, que veio aqui viver uma experiência física. Então, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus trouxe pra gente, a gente também sabe fazer. Só que está escondido dentro da gente. Nos nossos medos, nas nossas inseguranças, em tudo isso que a gente está conversando aqui. E a nossa mente, o nosso espírito, nossa alma ainda não está tão expandida naquele nível. Então tá tudo bem. A gente ainda vai aprender, a gente ainda vai chegar lá. A gente está
no estado de vir a ser, né? Nós vamos nos tornar, mas é um lugar que a gente deve sempre olhar, né? Caraca, olha como ele agia. Caramba, diante dessa dificuldade, olha o que ele fazia. E isso traz uma paz muito grande pra gente. E aí eu quero trazer aqui uma passagem de Jesus na Bíblia, porque essa passagem aqui fala muito sobre a dúvida, fala muito sobre o processo de Jesus. Ele também passou aprovações aqui. Ele mais do que ninguém, né? Passou diversas aprovações aqui, mas eu não digo nem as aprovações aqui no mundo físico, sabe? Ele passou aprovações internas. Ele passou dúvidas aqui dentro dele. Todos nós carregamos dúvidas. Todos nós vivemos isso. Jesus também viveu. E aqui nessa passagem fala muito sobre isso. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aí depois de diversas aprovações, teve essa aprovação aqui que é a que eu quero trazer. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás. A dúvida, né? Satanás é dúvida. Pois está escrito: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestes culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. O que seriam esses anjos que vieram e o serviram, né? Tudo isso aqui foram as dúvidas, os medos, as inseguranças que Jesus passou dentro dele, internamente. Ele foi levado ao deserto. O deserto estava dentro dele. Estava lá dentro dele, aquele medo, aquela insegurança, aquela dúvida, tudo aquilo que ele precisaria enfrentar e que ele enfrentou. Mas depois disso, os anjos lhe trouxeram o que comer. Então, depois que ele ultrapassou essa barreira da dúvida, do medo, da insegurança, o propósito dele chegou, né? Os anjos lhe trouxeram e lhe serviram o que comer, né? Aquela fome, aquela sede, todos aqueles anseios, tudo aquilo que estava remexido dentro dele, tudo aquilo foi cessado. Por quê? Porque ele ultrapassou aquela barreira. E eu acho essa passagem na Bíblia assim muito linda, muito linda. E eu queria finalizar essa live com essa passagem falando que o processo é para poucos. Ultrapassar o processo é para poucos. Uma pena, né? Mas a gente tem que ter a certeza dentro do nosso coração do que a gente realmente quer e do caminho que a gente vai trilhar para chegar até lá. Quando eu desenvolvi esse método da teoria do esforço mínimo, foi exatamente pensando no processo. Porque o processo, às vezes, ele é muito doloroso, ele é muito difícil e você se perde no meio dele. Se você não tiver um método, se você não tiver uma direção, cara, você se perde ali dentro. Você se perde dentro de você. Porque são tantos sentimentos que borbulham aqui dentro que você acaba se perdendo. E aí eu falei, bom, calma aí, deixa eu organizar isso aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer para eu poder conseguir chegar lá. Porque tudo isso está me atrapalhando demais. Então eu vou montar alguma coisa que vai me ajudar a me direcionar para onde eu realmente quero estar. E aí surgiu a teoria do esforço mínimo. Que ali eu consigo me planejar, ali eu consigo me organizar, ali eu consigo entender aonde eu tô e quem eu preciso me tornar para eu chegar lá onde eu quero, porque existe um processo, né? Existe esse processo. Quem eu preciso me tornar para eu chegar lá? Aonde eu tô agora? Quem sou eu agora? Como eu consigo me comunicar?
Como eu consigo passar o meu recado? Deixa eu me entender aqui. Onde eu estou dentro desse processo? E aí, com a teoria do esforço mínimo, eu consigo me direcionar para lá. Por quê? Porque eu pego um pouco da minha energia yin, eu pego um pouco da minha energia yang, eu combino elas no momento certo, eu uso uma no momento certo, eu uso a outra no momento certo. Porque tudo isso está dentro da gente. Tudo que a gente precisa está dentro de nós. Não tem nada fora. Tá nada do lado de fora. Então deixa eu me organizar aqui dentro comigo mesmo, entender quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim, sabe? Sabe aquilo? Então deixa eu me entender aqui para eu poder usar o que eu preciso usar na hora que eu preciso usar. Porque por muitas vezes a gente fica sabendo o que precisa fazer, mas fica ali deitado no sofá, rolando feed no Instagram que não vai te trazer nada. Não tem nada ali para acrescentar na sua vida. A não ser que você esteja rolando ali para você poder pegar uma ideia, para você poder criar um insight, sabe? Agora, fora isso, não tem nada ali que vai te acrescentar. Vou assistir uma live que vai me elevar, alguma coisa desse tipo. A gente precisa cuidar muito das coisas que a gente assiste no nosso celular, porque hoje em dia a gente tem a autonomia de escolher o que a gente vai assistir. Isso é muito bom, mas a gente precisa ter um pouco de responsabilidade nesse processo, porque senão a gente se perde ali também, né? E aí eu criei tudo isso e eu tenho seguido muito, tem me ajudado absurdamente para eu poder me organizar. É um planejamento, sabe? Eu não tenho um plano para fazer determinada coisa aqui agora. Eu tenho um planejamento, uma coisa com começo, meio e fim. Aonde eu tô, para onde eu vou, o que eu preciso fazer para chegar lá. E se você quiser saber mais sobre essa teoria, se você quiser entender mais sobre todo esse método, continua por aqui, porque muitas coisas acontecerão, tá? E eu tô muito feliz de ter entregue essa live aqui. Vou deixar salva aqui no meu Instagram para quem precisar ouvir, para quem precisar entender um pouco mais sobre o processo, entender que a nossa mente, ela cria tudo, é tudo fruto da nossa mente, que ela vai criar resistência sim, mas se você colocar os dois pés, ela vai entender o recado e ela vai te trazer o que você quer. Tá bom? Um beijo, bom dia para todos e aproveitem o dia de vocês.